Olá amigos, bem-vindos ao canal Tube Técnica. Hoje temos aqui na bancada um chassi de alumínio, ainda virgem, que foi mandado fazer numa metalúrgica, porque esse é o início do projeto de um pré-amplificador de linha usando válvulas 6SN7. Aqui nós temos o nosso chassi feito de alumínio, com as extremidades aqui rebitadas, né? Um chassi foi feito em 3 peças, né? Nós temos essa peça principal dobrada e mais essas duas aqui do lado, né? Que foram rebitadas, e nós também temos uma tampa, né? Então esse é o chassi básico que a gente vai utilizar para o projeto. E hoje em dia, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem que mandar fazer porque as lojas não tem mais. Antigamente, qualquer loja tinha em alumínio ou aço, você podia escolher. Hoje em dia, a gente tem que mandar fazer. Nesse chassi, nós vamos ter aqui o nosso transformador de força, feito sob encomenda também. Aqui nós teremos uma retificadora, provavelmente uma EZ81. E aqui no canto nós teríamos as duas válvulas, né? As duas 6SN7, e na frente nós teríamos desse lado o controle, o botão de liga-desliga, o controle de volume e a chave seletora para 3 entradas, né? Nós temos aqui as tomadas RCA para as entradas, para as 3 entradas e para a saída, e também nós temos a nossa chave seletora, que é uma chave de onda verdadeira, né? Isso aqui dura para sempre, não é que nem essas chavezinhas que tem hoje em dia, que rapidinho elas arrebentam, né? Elas quebram. Isso aqui é bastante resistente, é um material antigo. Aqui nós temos o nosso potenciômetro de volume de 2 seções. Então esse é o início do projeto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o planejamento da disposição de todos esses componentes e mais os outros que a gente não está mencionando aqui, antes de começar a furar o alumínio. Então nós temos que fazer um planejamento bastante cuidadoso, porque uma vez o alumínio ele sendo furado, a gente não pode voltar atrás, né? Então logo a seguir a gente vai procurar detalhar e mostrar vou dizer, um método, né, de a gente proceder nesse planejamento, para a gente ter sucesso no projeto e para evitar erros maiores, né, cuja correção seria mais difícil, né? Aqui nós temos numa folha de papel A3 o planejamento da disposição dos principais componentes, né? Aqui nós temos os 2 soquetes das 2 válvulas, né, e os componentes que vão ser conectados a essas válvulas, né? Aqui nós temos as pontes de terminais, essa ponte grande, mais 2 pontes pequenas. E aqui nós temos a nossa barra ônibus, né? Cujo vai conduzir ao único ponto de ligação com o chassi, que vai ser na parte aqui de trás, que vai ter um terminal, e toda a conexão ao chassi vai ser feita nesse ponto. Então, a barra ônibus serve para isso, né? É uma técnica que é usada para redução de ruídos, né? Aqui nós temos o espaço onde vai ficar a chave seletora, aqui onde fica o potenciômetro, aqui o interruptor e a lâmpada piloto. Nesse espaço aproximadamente vai ficar a fonte de alimentação. Nós ainda não fizemos o circuito impresso, né? E aqui na parte de cima fica o transformador. Esse tipo de planejamento ele facilita porque nós estamos usando uma escala real, né? E no caso esse chassi ele tem 25 de comprimento por 20 de profundidade, né? Então isso reflete, vamos dizer, o tamanho exato dos componentes e permite que a gente possa fazer um planejamento com mais segurança, né? A seguir desse ponto, né, uma vez que nós conseguimos esclarecer as principais dúvidas com relação à colocação física dos componentes, nós vamos passar à furação do chassi, né, que é um processo longo, um pouco trabalhoso, e para depois passar para a fase seguinte da pintura e depois finalmente da montagem, né?
Aqui nós temos o chassi já com a furação pronta para a maioria dos componentes. Pode ser que tenha que se fazer um furo ou outro adicional, mas a maioria dos componentes, né, já está com a devida furação. Aqui nós temos as duas válvulas, 6SN7, aqui a retificadora Z81. Aqui vai o transformador de força. Aqui na frente nós temos a chave liga-desliga, a lâmpada piloto, o controle de volume e a chave seletora aqui nesse canto, né? Aqui na parte de trás nós temos as entradas e a saída. Aqui vai ser conectado a um terminal que vai ser o ponto de ligação ao chassi pela parte de dentro. Aqui nós temos um conector para o conector do tipo IEC, para um filtro do tipo Corcon que vai ser colocado, né, nesse aparelho. É muito útil, né, para diminuir a interferência de radiofrequências. Aqui nós temos um espaço para o seletor de voltagem, já que o primário desse transformador é de 127 a 220. E aqui o porta-fusível, né, o espaço para o porta-fusível. É um processo trabalhoso que tem que ser feito com calma, né, para evitar erros, né, mas você devagarzinho você chega lá. Nós temos também fizemos também um painel frontal, por uma questão estética também, nós vamos colocar aqui na frente, né? E agora a gente vai proceder à parte da pintura, né? Para depois a gente poder finalmente começar a parte de eletrônica propriamente dita com a montagem, né? Aqui nós temos os principais componentes do aparelho, né? Nós temos aqui o chassi, que já foi pintado. Nós temos aqui o nosso transformador de força, que também recebeu uma pintura preta, né? E aqui nós temos também a fonte de alimentação, que foi feito todo um trabalho em particular, né? Com a medição do tamanho necessário, com os componentes todos, né, para poder ser acomodados dentro do chassi. Então, de posse desses componentes, esses são os principais, mas tem outros também, nós podemos finalmente dar início à montagem propriamente dita, né? Nós vamos voltar a seguir já com um estágio já mais adiantado desse processo para mostrar para vocês, né? Bem, aqui nós já podemos ver o chassi já com uma montagem parcial. Nós temos aqui os soquetes, as barras de terminal. Essa é a nossa barra ônibus. Aqui nós temos os terminais de entrada e o terminal de saída, todos conectados, né? A barra ônibus, e aqui é o ponto, né? É o ponto no chassi em que existe essa conexão, né? De toda a conexão à terra, elas vão ao chassi nesse ponto aqui. Aqui desse lado nós temos o nosso filtro de RF, né? Na entrada, tipo Corcon, né? O fusível. E aqui embaixo, não dá para ver bem, mas tem o seletor de voltagem, né? Como eu falei, esse transformador de força tem primário para 127 e 220, né? Aqui do outro lado, a gente pode ver, nós temos aqui a nossa chave seletora, o potenciômetro, a lâmpada piloto e o interruptor. Uma questão que surgiu, que é bastante interessante, né? Foi a questão da lâmpada piloto, porque essa lâmpada piloto aqui, a gente pode dar um zoom aqui. Essa lâmpada piloto é uma lâmpada para 120 volts AC, né? E como esse aparelho, né, ele vai ter o primário de 127 e 220, aí fica a questão de onde ligar a lâmpada piloto, porque normalmente a gente tem, por exemplo, um aparelho que só tem o primário de 127 volts, 120 volts, a gente liga em paralelo com o primário, né? Agora, nesse caso, como existe essa questão, nós fizemos um esboço aqui, um esboço ligeiro, e essa foi uma solução encontrada, né? Aqui esse é o esquema da nossa entrada, né? Nós temos aqui a tomada,
Essa é a conexão de terra, o neutro e o polo vivo, tem um filtro aí, fusível, a chave, e aqui é o seletor de voltagens, né? O que acontece é o seguinte, entre a derivação de 220 e a de 127, a voltagem vai ser sempre a mesma, quer a gente ligue em 127, quer a gente ligue em 220. Se a gente ligar em 127, essa diferença vai ser sempre em torno da diferença entre 220 e 127, que dá em torno de 95 volts, né? Então nós ligamos essa lâmpada piloto entre essas duas terminações, ao invés do habitual, que seria ligar, se a gente tivesse só o primário de 127, a gente ligaria entre esse ponto, o 0, né, e o 127, mas nesse caso a gente pôde fazer isso, né? E a lâmpada está acendendo nas duas situações, ela foi testada tanto com a entrada de 127 quanto com a entrada de 220, está funcionando perfeitamente. Então essa pode ser uma solução, né, que encontrada nesses casos, né, que a gente tem esse transformador com essas duas entradas, né, do primário, e a gente tem uma lâmpada piloto de 127. A gente poderia usar também uma lâmpada piloto de 6 volts, que aí a gente ligaria em paralelo com o filamento, né? Mas essa lâmpada, ela estava disponível, a lâmpada piloto estava disponível e a gente usou ela mesmo, né? É uma boa lâmpada, tem uma boa estética. Aqui a gente pode ver como fica, né? Ela é uma lâmpada bastante bonita, né? Em termos de acabamento, tudo, né? Então é isso, essa é foi a primeira etapa, né, dessa montagem, e a gente agora vai prosseguir para a próxima etapa, colocando o resto dos componentes, a fonte de alimentação e tudo mais. Aí a gente volta para mostrar o resultado, né? Bem, meus amigos, aqui nós já podemos ver o aspecto final da montagem do pré-amplificador. Aqui nós temos a fonte de alimentação, e aqui os componentes da parte de áudio propriamente dita, né, com a montagem ponto a ponto, né. Foi importante a gente mostrar anteriormente o planejamento na folha de papel A3 com os componentes, né, em tamanho real, porque a gente pode ver aqui que na montagem física, né, final, a distância e a acomodação das peças, ela correspondeu ao que a gente tinha planejado no papel. E essa é uma importante atitude, né, na montagem, porque a gente podendo prever a colocação dos componentes, a gente evita dores de cabeça mais adiante, né? Vai ter sempre uma coisa ou outra que a gente não previu, que a gente vai ter que modificar durante a execução, né, final do projeto, mas dessa maneira a gente consegue evitar muitos problemas, né? Aqui na fonte de alimentação, nós temos esses resistores, são 2 resistores de fio, né, de 5 watts, que fazem parte do filtro IMPI, né? Eles originalmente estavam colocados aqui na placa da fonte, né? O que acontece é que eles estavam gerando uma certa quantidade de calor, e no intuito de preservar a vida útil dos capacitores eletrolíticos, né, que são peças que não gostam, né, de calor, né, elas têm a vida útil diminuída, nós passamos para essa ponte de terminais aqui, dessa maneira afastando esse calor um pouco mais intenso, né, dos capacitores, né. A seguir a gente vai dar uma olhada no esquema da fonte para a gente entender por que eles estão gerando esse calor e por que a gente teve que fazer esse tipo de mudança, né. Bem, aqui nós temos o esquema geral da parte de alta tensão da fonte de alimentação. Aqui nós temos a nossa retificadora, que é uma EZ81, né? O primeiro capacitor que vem logo a seguir da retificadora é um capacitor de 47 microfarad, 450 volts. Segundo o manual de válvulas, né, com os dados da EZ81, esse capacitor ele tem que ter a capacidade no máximo de 50 microfarads. Mais que isso, você pode causar danos à retificadora, ela pode entrar em curto, né? Então aqui na saída da retificação, uma vez que nas placas
nós temos 260 volts em cada placa, né, da retificadora, não está representado aqui, mas é só para a gente citar, né? Então nós temos aproximadamente 305, 300 volts, né? Que é mais ou menos o que está previsto no manual de válvulas, né? Então o primeiro resistor é um resistor de 1.2K. Então ele dá uma queda de aproximadamente 45 volts, né? Se a gente calcular a potência dissipada é de 1,7 watts. Para o resistor que foi colocado, isso não é problema, porque é um resistor de 5 watts, né? Existe mais ou menos uma regra que diz que ao calcular a potência dissipada, você multiplica por 2, pelo menos, para você obter o valor do resistor que você vai colocar, em termos de potência, de dissipação, né? Então, que é 1,7 watts, nós colocamos de 5 watts. A seguir, a tensão cai para 260 volts, aí nós temos o primeiro grande capacitor eletrolítico de 220 microfarads por 450 volts, porque o objetivo dessa fonte é dar uma filtragem o melhor possível, né, para a gente ter o mínimo de ondulação, porque isso afetaria o desempenho do aparelho em termos de ruído, né. Logo a seguir nós temos resistor de 1K, 5 watts também. Aí nós temos uma queda de mais ou menos 35 volts, né? Aí nós temos o segundo capacitor de 220 microfarads, né? 450 volts. Esse resistor de 1K ele vai dissipar 1,2 watts. Então, mais uma vez, foi colocado um de 5 watts aqui, quer dizer, a gente está tranquilo quanto à longevidade, né, desse resistor, né? E nesse ponto aqui, a alimentação é separada para cada um dos canais. Nós temos dois resistores de 1.2K. Cada resistor desse ele vai dissipar 0,4 watts, porque a tensão final é de 204 volts. Né? Então foram colocados dois resistores de 2 watts aqui. Então, sob esse ponto de vista também, a gente não vai ter problema de longevidade. A corrente total puxada pelo circuito é em torno de 42 mA, que é mais ou menos, a S6SN7 ela puxa mais ou menos 10 mA por placa, né? Então, com o resistor de 1.2K, a gente chega no valor final de voltagem desejado, que é estipulado pelo circuito, que é em torno de 204, 200 volts, né? Cada válvula puxando em torno de 20 mA, né? Vamos dar uma olhada no circuito principal para a gente ter uma melhor compreensão, né, do que é necessário e do layout do circuito, né? Aqui nós temos o layout do circuito. É um circuito que já foi usado anteriormente num projeto similar de amplificador de linha, né? De pré-amplificador de linha. A diferença nesse aparelho é que nós usamos uma retificação por válvula, né, retificador, em vez de usar diodos, e algumas mudanças na fonte de alimentação. Então aqui nós temos as duas metades da 6SN7 para cada canal, né? Nós temos aqui em torno de 160 volts em cada placa, e no cátodo de cada válvula nós temos em torno de 3 volts, né? É um circuito bastante simples, né? Um funcionamento em classe A, que proporciona um bom desempenho. Nós temos só dois capacitores, né, nesse circuito, um capacitor de acoplamento entre o primeiro estágio e o segundo, e um capacitor na saída de sinal, né? Então, anteriormente nós já conhecíamos esse circuito, ele funcionava muito bem, e por essa razão ele foi utilizado também nesse projeto, né? Vamos dar uma olhada agora no interior do aparelho para a gente ver como ficou o arranjo final, né? Aqui num ângulo mais raso nós podemos ver todos os componentes da parte de áudio instalados e conectados ao soquete das válvulas, né? E aqui nós temos tanto os jacks de entrada e o de saída aqui, né? Em paralelo com a saída nós temos dois resistores de 1 mega, né? Conforme o circuito, né? E aqui nós temos um dos elementos principais do projeto, que é a barra ônibus, né? Que ela se estende desse ponto e também pega todas as conexões à terra dos jacks de entrada e de saída, e é conectado ao chassi unicamente nesse ponto. Todas as conexões, inclusive da fonte de alimentação,
elas estão conectadas à barra ônibus. Isso é importante porque tem um papel fundamental na redução de ruídos através da eliminação do que se chama de ground loop, né? Que é a situação que você tem quando uma determinada parte do aparelho, um determinado componente, ele tem dois caminhos de retorno, né, à Terra, né? Então isso pode gerar uma diferença de potencial e conforme o circuito você pode gerar zumbido, né? Então é importante a utilização desse tipo de disposição de circuito, né, desse tipo de layout, né? A gente aqui no Brasil sempre conheceu isso como barra ônibus, né? Mas hoje em dia, com a internet, as pessoas acessam conteúdo em inglês. Em inglês você chama isso de star ground, tá? Então, esse tipo de construção é sempre recomendado, né? Principalmente nesse tipo de circuito, que é um circuito de ponto a ponto, né? Ele não é um circuito impresso, é ponto a ponto. Então, esse layout ele é bastante importante, né? Para você ter um bom desempenho, né? Em termos de ruído, né? Aqui nós podemos ver a parte onde existem os controles, né? A chave seletora, o potenciômetro de volume, e aqui nós temos a chave liga-desliga e a lâmpada piloto, né? O que é interessante notar é que aqui nessa chave seletora foram utilizados fios blindados, né? Então o que acontece é quando você utiliza fio blindado, né, nesse tipo de circuito, o que é mais importante é que você só deve conectar a terra em uma das extremidades, você não deve conectar nas duas extremidades, porque isso pode gerar ruído, né? Então, no caso dessa chave seletora, vamos dizer, a ligação à terra foi conectada à barra ônibus, onde estão os soquetes, né? Onde estão os jacks RCA. Então, com isso a gente evitou a questão de ruído por ground loop, né? Então, a gente vai dar uma olhada aqui na parte externa dele para mostrar como ficou também. Aqui nós podemos ver a parte traseira do aparelho, né? Aqui como jacks RCA, esses três são de entrada e esse conjunto aqui é a saída, né, para o amplificador, né? Esse parafuso aqui nos mostra o ponto da ligação ao chassi, né, que a gente viu pelo interior, né? Aqui nós temos o nosso conector do tipo IEC, que na verdade é um filtro do tipo Corcon, filtro de interferência, né, de radiofrequência. Aqui nós temos a nossa chave seletora, né, de 115/220 e o porta-fusível, né? Então foi possível acomodar tudo isso na parte interna de uma maneira bastante razoável, né? Que é sempre uma preocupação quando a gente faz um projeto de estudar bem antes, né, para ver se não há uma interferência entre a posição dos componentes, né, e para depois não ter que consertar isso depois que a gente já tiver comprometido o metal, né, com as furações necessárias, né. Vamos dar uma olhada na parte da frente para a gente ver também como ficou. Aqui nós temos uma visão do aspecto frontal do aparelho, aqui com a nossa válvula retificadora EZ81 e com as duas 6SN7 de boa qualidade, são duas Sylvania, essa retificadora é uma retificadora Mullard. E aqui nós temos o controle de volume e a chave seletora, né? Esses knobs aqui, eles têm uma boa pega e eles permitem uma movimentação segura, um chaveamento seguro entre as três entradas, né? Aqui o nosso interruptor e a lâmpada piloto, né? Que é, como eu havia mostrado antes, ela tem uma boa qualidade, é bastante discreta, né? E esteticamente ela é bastante agradável, né? Então esse é o aspecto final do projeto, né? E ele está funcionando muito bem. E logo a seguir a gente vai fazer uma demonstração, né, sonora, como sempre, né? E de modo que eu espero que com esse vídeo aí a gente possa ter ajudado a quem se propõe a fazer um projeto desse tipo, né? A gente procura sempre passar um pouco da nossa experiência com as válvulas, já que hoje em dia é uma coisa que é um pouco mais difícil, né? Porque a gente está em outra era, né?
enquanto que antigamente as válvulas eram a tecnologia dominante, né? Hoje em dia é uma coisa mais para quem realmente é especializado ou que tem vontade de conhecer, né? Porque definitivamente as válvulas têm uma qualidade sonora excelente, né? Isso é reconhecido cada vez mais, né? Bem, é isso. Eu agradeço a visita de vocês, espero que vocês voltem sempre e logo a seguir nós vamos fazer a nossa demonstração com música, né? Um abraço e voltem sempre.